Deus diz: medita nesse livro dia e noite. Começou ouvindo, agora já é na mente. Não aparte a palavra desse livro da tua boca. Palavra no ouvido, palavra na mente, palavra na boca. E Deus ainda diz: pratica tudo o que nele está escrito. Palavra no ouvido, palavra na mente, palavra na boca, palavra nas obras. Quando a gente chega em Josué capítulo 8, diz a Bíblia que Josué escreveu as palavras de Deus numa rocha. Moisés escreveu num livro, Josué escreveu na rocha. A gente precisa se desenvolver no conhecimento da palavra. Começou ouvindo, meditando, que significa sussurrar, liberar a voz enquanto lê, conversar com a Bíblia. Dificilmente ela falará com você se você não fala com ela. Falar dela, praticar ela, depois colocar na rocha, indicando sua permanência. Um desenvolvimento, trilha, caminha, guarda, pratica, é honrado. É o efeito da palavra de Deus em nós. Verso de número 4: tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Eu gostaria que você me ajudasse e diga: diligentemente. Isso é muito legal. Tem gente que não suporta isso. Tem gente que não entende isso, pastor Eliel, Gabi. Diligentemente é a síndrome da irmã Eva. Sim, porque no capítulo de número 2 do Gênesis, capítulo de número 2 do Gênesis, o Senhor diz a Adão, o Senhor diz assim, 2,16: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus passa a Adão, Adão tem que passar a Eva. Ou Adão não passou a palavra direito com diligência, ou a irmã Eva não prestou atenção com diligência, mas a falha não está na palavra de Deus. Capítulo do número 3, perceba também ainda, versículo 16, Senhor Deus, porque do capítulo 1 ao 3 do Gênesis, sempre essa expressão, Senhor Deus, que indica o Deus de aliança. Senhor Deus, o Deus de aliança. Quando chegamos no capítulo 3, a serpente diz a Eva, é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Já está chamando Deus de ruim. Na Bahia, murrinha, limitador. Não quer a felicidade de Eva. E Eva cai na onda também da falta de diligência, desrespeito, falta de atenção à palavra. Perceba que o livremente ficou de fora, foi removido. E ela acrescenta: nele não tocareis. Deus não disse isso. Ela tira e põe do jeito que ela quer. Ela não menciona que foi uma ordem. E ela fala de Deus Elohim e não Senhor Deus, que é o Deus da aliança, do compromisso pela palavra. E ela ainda diz: para que não morrais. Ou seja, ela coloca uma possibilidade onde Deus havia colocado um fato: certamente morrereis. Mas o que tem aqui, para que não morrais, é uma possibilidade. Faltou diligência na observação da palavra. Lucas capítulo 24. Quem puder acompanhar comigo, fica à vontade. Lucas capítulo de número 24. Faltou diligência diante da palavra. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito,
Eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E hoje não vai ter mais anjo, tem que prestar atenção na palavra. E elas, estando atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que busca o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Olha o 6: lembrai-vos do que ele vos falou, estando ainda na Galileia. Imagina as irmãs dizendo: ah, é mesmo? Hoje é o 3º dia. Pois é, dava para dormir mais um pouquinho, economizar perfume. Mas não prestaram atenção. Não observaram com diligência. Olha olha o anjo falando a palavra. Lembre do que eles dizem, do que ele disse, verso 7: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, mas ao 3º dia ressuscite. Olha o verso 8, se lembraram das suas palavras. Meu Deus do céu, teve que ter anjo, teve que ter pedra removida, teve que ter 2 anjos dizendo: lembra, pelo amor de Deus, lembra, não prestou atenção. Ou seja, diligência. Sua palavra foi dada para que as observássemos com diligência. E os 2 no caminho de Emaús, murmurando, não prestava atenção na palavra, igual um monte de gente que a gente conhece. Sai do culto, vai desabafar no Facebook o covil dos covardes, se sentindo triste, vai criticar o culto, vai criticar o pastor. Essa igreja tem problema nessa área, essa igreja tem problema nesse recinto, essa igreja tem problema naquela posição, e tu na tua língua e no teu dedo. Por quê? Porque discerne o problema, mas não tem capacidade para apresentar nenhuma solução. E eles vão reclamando, porque faltou diligência. Não observaram a palavra com diligência. Estão tristes, estão desanimados. E não é Eliseu Rodrigues que quer atenção, né? Não, é Jesus. Olha quem é que aparece no meio deles. Olha que legal. De repente, Jesus está diante deles, do versículo 17, Jesus aparece e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Eles começaram a falar as lamúrias. Aí versículo 25, olha Jesus, olha Olha Jesus diante de quem não observa a palavra com diligência. 25. E ele lhes disse: honécios e tardos de coração. Sabe o que é nécios? Tolos. Sabe o que significa tolo? Idiota. E tardos de coração. Sabe o que é tardo de coração? Eu sou baiano. Na Bahia é lerdos. Gente que fica voando. Entendi não, o que é que ele disse? Por quê? Que dia? Que é isso? Honécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Era a escritura que eles tinham. Olha só, 26, Jesus, nervoso: porventura não convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na glória? É a leitura completa. Padecimento e entrada na glória. Padecimento e entrada na glória. Só que muitos de nós não queremos ler o padecimento, só a entrada na glória. Versículo 27. E começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e todas as porções escriturísticas e profecias que Moisés havia liberado sobre ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes. É para matar a crente que não gosta de Bíblia. Começa por Moisés, cita todos os profetas e explicava-lhes. Explicação, leitura, observação, explicação, observação com diligência. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras.
Eu estou meio cansado de alguns pregadores que no meio da mensagem fecha a Bíblia. Primeiro eles já começam assim: pega a Bíblia, fecha a Bíblia, coloca no banco. Não fecho, a Bíblia é minha, eu vou ficar com a Bíblia aberta. Fecha a Bíblia, coloca no banco e é que a gente vai decolar. Aí pega. Irmão, intimidade forçada é estupro. Deixa eu entender a palavra, depois eu adoro. Deixa eu entender a palavra, depois eu vibro. Deixa eu me alimentar do que papai tem para falar para mim. Querido, nós precisamos observar a palavra com diligência. Deixa eu ir para Atos 17. Eu não vou pedir para tu dar glória a Deus não. Dá glória a Deus se quiser. Quem tem a palavra, irmão, quem tem motivo não precisa ser motivado. Olha Atos 17. Olha Atos 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, olha os irmãos bereanos, porque de bom grado receberam a palavra. Como? Glória, 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 aleluia, aleluia? Não. Eita, mistério? Não. De bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Não é Eliseu Rodrigues, é apóstolo Paulo pregando e a igreja de Bíblia aberta. Os irmãos bereanos de Bíblia aberta. Esse é o valor que damos à palavra. Muitos de nós, o máximo de valorização que damos à palavra é a leitura oficial. Fica de pé. Não a meditamos, não prestamos atenção. Jesus disse que quem ouve a palavra e não entende, o maligno vem e rouba a palavra do seu coração. Olha o acesso que o diabo tem a quem não presta atenção na palavra. Acesso ao coração. Tua palavra foi dada para que fosse observada com diligência. Esse texto honra a palavra na oração. Esse texto diz que a prática honra a palavra. Esse texto diz que observar a palavra com diligência é honra também a palavra. Vai doer um pouquinho, mas eu tenho que encerrar. Mas eu tenho que falar isso aqui. Verso de número 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Só os jovens vêm comigo. Louvar-te-ei quando tiver aprendido os teus juízos. Salmista, músico, compositor, como diz na Bahia, tocador. Mas ele diz: eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar quando eu tiver aprendido a palavra. Por que a gente é o contrário? Nada de palavra e muita música. Tem jovem que no seu celular não tem a Bíblia online nem offline, mas tem vários tipos de música, ouvindo até aquilo que Deus não ouviria. Ainda diz que é imitador de Jesus. Espera aí, querido. Verso de número 1. Bem-aventurados que trilham no caminho retos. Palavra. Andam na lei do Senhor. Palavra. Guarda testemunho. Palavra. Não pratique iniquidade, mas ande em seus caminhos. Palavra. 4. Ordenasse teus mandamentos. Palavra. 5. Meus caminhos dirigidos para observar seus estatutos. Palavra. 6. Não ficaria confundido se observasse teus testemunhos. Palavra. 7. Louvar-te-ei. Então, olha que legal. Verso 1. Palavra. Verso 2, palavra. Verso 3, palavra. Verso 4, palavra. Verso 5, palavra. Verso 6, palavra. Só no 7 fala de louvor. Só no 7 fala de louvor. A prioridade é a palavra.